Muito boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje são 2 de março de 2026. Estamos também a estrear este novo cenário aqui do seu programa de toda a segunda-feira, a partir das 21 horas, no dia dedicado à mulher angolana. Uma boa noite especial a quem nos acompanha pela Girassol FM 102.7. Também a partir de hoje começamos a emitir este espaço na Girassol FM em simultâneo aqui com a TV Girassol e os nossos canais digitais, nomeadamente Facebook e também o YouTube. Na edição desta segunda-feira vamos falar dos desafios que ainda enfrentam as mulheres do século XXI. Que desafios ainda enfrentam as mulheres do século XXI? É a pergunta que levantamos no dia de hoje e nos vão ajudar a responder esta pergunta as nossas convidadas, que passo já a cumprimentar. Eva Rosa Santos é fundadora da Liderança Feminina em Angola. Muito boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e um feliz dia da mulher angolana. Muito bem. Exatamente, está também connosco e bem ao lado da doutora Eva Rosa Santos, Solange Kwanza, que é advogada. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, capitão. Boa noite aos telespectadores da Rede Girassol. Boa noite aos ouvintes que também estão ligados a este programa. Boa noite aos colegas do painel. Feliz Dia da Mulher a todas e às mulheres da produção também. Muito bem. À minha esquerda está Câmia Madeira, gestora sénior e especialista em ciências documentais. Muito boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, capitão. É um prazer estar aqui. Boa noite às minhas colegas de painel e boa noite também a quem nos vê e escuta. Muito bem. Que assistem. Muito bem. Como disse, hoje vamos falar dos desafios das mulheres do século XXI e, como percebeu, o nosso painel é composto somente por senhoras. Para mim também uma felicidade estar a moderar este debate com senhoras aqui no painel. Vamos passar então aqui a olhar para os desafios da mulher do século XXI, que hoje incluem a questão que tem a ver com o conciliar, ou incluem o conciliar da carreira profissional com a vida familiar, incluem também a questão da igualdade, a representação política e ainda questões que têm a ver com liderança. São só alguns dos desafios e vamos confirmar com as nossas convidadas se, entre estes, quais são aqueles que mais estão perto de ser alcançados aqui na realidade angolana e também que desafios podem ser ou que medidas podem ser implementadas para poder alcançá-los. Quero começar por si, doutora Eva Santos, enquanto líder feminina. Como é que olha para esta temática que levantamos hoje, os desafios das mulheres no século XXI? Muito obrigada pela questão. E os desafios do século XXI continuam a ser os desafios do século XX. Portanto, infelizmente, continuamos a ter os mesmos problemas. Mas vamos dizer desafios, fica mais bonito, não é? Portanto, vamos dizer que temos os mesmos desafios. E o que é que nós podemos aqui trazer, e complementando aquilo que o capitão já falou, a questão da liderança feminina, nós continuamos aqui com o síndrome do impostor, o que é que isto significa e, afinal, temos ou não o síndrome do impostor. E, afinal, o que é o síndrome do impostor? O síndrome do impostor, muito resumidamente, é quando nós achamos que não temos capacidade para aquele cargo, não somos as pessoas mais competentes e temos todas as qualificações e mais algumas, mas continuamos a achar que não somos suficientemente competentes. Mas quem pensa isso? A própria mulher? Isto é a mulher e o homem, mas infelizmente atribui-se muito este síndrome do impostor à mulher, porque até, pronto, pode ser até conveniente e a própria mulher acaba por se rebaixar quando tem as suas competências e achar que e duvidar dela própria. E, portanto, este continua a ser um dos nossos grandes desafios. Falou da questão do equilíbrio da vida pessoal, familiar. Sem rede de apoio, nós não vamos a lado nenhum. Isto é um facto. E, portanto, a todos os homens que estão aí hoje, e hoje toda a gente já enviou de certeza uma mensagem bonita a uma mulher, a dizer feliz Dia da Mulher Angolana, mas e fora destes dias, e fora do mês de março,
É aí que as coisas acontecem, é no dia a dia. É na forma como eu realmente tenho suporte da minha família, tenho suporte do meu cônjuge se tiver um cônjuge, tenho suporte da sociedade. Tenho suporte até das minhas próprias, da organização onde eu possa estar a trabalhar, caso esteja numa empresa. Portanto, é fundamental nós termos aqui uma rede de apoio. E fala-se muito que as mulheres não se apoiam umas às outras e eu continuo a dizer, nós somos as primeiras que temos que quebrar esse ciclo. Mas é verdade que não se apoiam umas às outras? É verdade se nós perpetuarmos esse mito. E nós temos que deixar de dizer isto para mudar o posicionamento. Muito bem. Portanto, eu tive a oportunidade durante o Covid, sobretudo durante o Covid, de ver a forma como as mulheres apoiavam-se umas às outras. E, portanto, se nós perpetuarmos que nós não nos ajudamos, é ótimo, não é? É o caos instalado. Portanto, vamos lá deixar de trazer estas crenças e estes estereótipos, porque é necessário mudarmos. E a questão da equidade. Portanto, equidade, igualdade, quinto objetivo do desenvolvimento sustentável. Falamos muito deste tema, é sempre muito bonito, é muito pomposo. E, mais uma vez, onde é que ela está? Muitas vezes não sai de papel. Solange Kwanza, a doutora Eva fala que os problemas são os mesmos, continuam a ser os mesmos. A pergunta que fazemos é se as mulheres continuam a ser as mesmas também. Ou se a mulher continua a ser a mesma. Bem, capitão, antes de falarmos dos desafios atuais, eu gostava de fazer um recuo breve para aquilo que é a nossa história, a história da luta, aquilo que faz com que hoje estejamos aqui, 4 senhoras, a debater sobre os desafios do século XXI que ainda enfrentamos. As mulheres, a nível do mundo, o dia 8 de março, que se comemora daqui a alguns dias, foi instituído a pensar na luta que as mulheres tiveram durante um período para aquilo que são os direitos iguais, ou seja, a igualdade de género, não é? A dada altura, mulheres que estavam encarceradas numa fábrica, e esta fábrica houve um grande incêndio e a maioria dos trabalhadores que estavam aí presos, impedidos de sair, eram mulheres imigrantes. A partir daquele cenário, então, houve manifestações um pouco pelos Estados Unidos, pela Rússia, e a ONU foi obrigada a instituir o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, em memória das mulheres que levantavam vozes e daquelas mulheres que também tiveram o cenário que já aqui descrevemos. No entanto, em Angola, o cenário foi um pouco diferente deste que nós acabamos de falar. A quando da luta da libertação nacional, as mulheres angolanas não cruzaram os braços. Elas foram à luta, elas pegaram em armas e foram, junto com os homens, lado a lado. E muitas, como Lucrécia Paim, Irene Cohen, Ingrácia dos Santos, entre outras, né, perderam a vida para que nós pudéssemos, ou seja, elas andaram para que nós pudéssemos correr. E já estão a correr? E já estamos a começar a correr. Já estamos a começar a correr. Assim, ainda uma corrida para aquecer, mas já estamos. Note que, especialmente agora, de 5 anos para cá, nós tivemos vários avanços. E é importante reconhecer esses avanços para não pecarmos e ficarmos sempre no mesmo discurso. Angola, nós temos pela primeira vez uma vice-presidente. Em Angola, nós temos pela primeira vez uma mulher a ocupar o segundo cadeirão máximo do país. Nós temos em setores estratégicos mulheres a comandar. Um dos setores é o setor das finanças, que temos uma mulher, como se diz, a dama de ferro da Angola, não é? A doutora Vera Daves está aí a comandar esse setor. Também é algo jamais visto. Temos o setor das finanças, como já referi, temos o setor da saúde. Tivemos, desde 1975 para cá, a primeira mulher como presidente da Assembleia Nacional. Doutora Carolina Cerqueira, até bem pouco tempo atrás. Temos também a primeira mulher a comandar o mais importante tribunal de Angola, o Tribunal Constitucional, doutora Laurinda Cardoso. Então, estes são feitos que nós precisamos de reconhecer. Os desafios ainda persistem, mas muitos dos desafios nós já conseguimos superar. Nós já conseguimos hoje
fazer com que a nossa voz ecoe e que as pessoas olhem para nós e reconheçam o mérito naquilo que nós somos, além do género. Câmbio Madeira, e queremos também ouvir aqui a sua primeira intervenção. Se olharmos para os exemplos dados pela Solange Kwanza, poderemos concluir que o caminho que está a ser feito digamos que é satisfatório, ou não podem ser exemplos que deverão concluir esta abordagem de que os desafios das mulheres, o seu posicionamento, a posição que devem ocupar no caso, está já a ser é esta que temos hoje, porque temos hoje vice-presidente, temos mulheres em cargos de liderança? Obrigada pela pergunta, capitão. Parece-me que, como refere a Solange, é muito importante que nós reconheçamos o papel que estas mulheres desempenham nos cargos que ocupam. Isso demonstra, mais do que tudo, que é possível lá chegar. Mas parece-me também muito importante que nós façamos um recuo e que percebamos que é mais do que é possível lá chegar, é criar as condições para que isso aconteça. E criar as condições para que isso aconteça prende-se muito também com a capacitação, a educação que nós temos que dar às meninas logo de tenra idade, onde lhes mostramos que aquilo que a Solange refere como bons exemplos do empoderamento feminino também é um caminho que é possível fazer-se, porque, e até como referia a Eva, nós continuamos a enfrentar no século XXI desafios do século XX. O acesso a oportunidades no mercado de trabalho, o nós estarmos mesmo inseridas no mercado de trabalho e não termos o mesmo salário que muitos dos nossos colegas que ocupam estas posições. O facto de a dupla jornada ou tripla jornada, como fez referência a Eva, em que nós temos o papel enquanto esposas e o papel familiar, mas ao mesmo tempo temos o papel profissional e a necessidade que temos também de redes de apoio para que consigamos estar presentes. O estigma que em muitas situações nós somos acometidas quando desempenhamos estes mesmos cargos de liderança, ou porque a nossa liderança é demasiado suave, ou porque queremos vestir as calças e parecermos como homens. Portanto, nós Mas isso também acontece ou não? O que creio é, o estigma, quando acontece, tem por base sempre algo, mas não quer dizer que assim seja. Eu não acredito numa liderança que tenha que ser invasiva, eu não acredito que uma mulher líder tenha que se equiparar a um homem. Mas, no final do dia, muitas das vezes, até o facto de a liderança ser exercida de forma mais cuidada é tida como um sinal de fraqueza. Portanto, há diversos estigmas que devem ser quebrados, mas, acima de tudo, e eu acho que é muito importante, aquilo que faz referência à Solange. Nós temos exemplos nacionais de que é possível lá chegar, mas como é que nós lá chegamos? Parece-me que isto também tem que ser desmistificado aqui nesta mesa com este debate. Muito bem, vamos voltar a olhar para estes exemplos mais daqui a pouco. Gostava de ouvir a primeira intervenção da Marinela e porque trabalha com o desenvolvimento pessoal, quais são as grandes preocupações que normalmente chegam à sua mesa de trabalho? Quando uma mulher vai ter consigo, o que é que normalmente apresenta como dificuldades, como desafios para se integrar na sociedade? Muito obrigada pela questão e para responder a essa questão eu gostaria de fazer aqui um resumo de quem são as mulheres do século XXI e como é que nós chegamos até aqui. Se reparar, durante a abordagem das minhas colegas de painel, falou-se da mulher simplesmente como, ou seja, colocou aqui na mesa apenas o desejo da mulher pela ascensão política e social, quando, na verdade, a mulher é muito mais do que isso. Os problemas da mulher, na verdade, não começam só desde o século XX. Os problemas da mulher começam desde Adão e Eva. Ali já se apresentam os grandes dilemas, não só da mulher, mas sim como da humanidade. Precisamos olhar para nós, mulheres do século XXI, como mulheres que são da geração pós-guerra. Então, essa mulher do século XXI foi construída por várias ideologias, várias idades históricas e cada etapa histórica e cada ideologia construiu um pouco da mulher que é hoje. A mulher, nas idades passadas, ela tinha papéis bem determinados, como o
o cuidado do lar, a protetora da honra familiar, aquela que unia a família à mesa, geradora de vidas e tantos outros papéis. Com o desenvolvimento da sociedade e o aparecimento principalmente do feminismo e também do existencialismo, as mulheres então foram alargando o seu amplo de possibilidades. E é esse conjunto de possibilidades que foram apresentados às mulheres que hoje confunde e constitui aquele que, na minha visão, é para mim o maior desafio que as mulheres atualmente enfrentam. E é esse desafio que mais chega à minha mesa, que é as mulheres conseguirem responder quem elas são. As mulheres hoje têm muita dificuldade de falar por elas mesmas. Se ouvirmos os discursos sociais das mulheres, é muito virado por vozes alheias. Então, um dos principais desafios que as mulheres atualmente apresentam é conseguirem se comunicar pelas próprias vozes. Isso é, defenderem os seus desejos e os seus porquês. Os porquês das mulheres atualmente, infelizmente, está muito ligado às ideologias. E o meu papel enquanto mentora de desenvolvimento pessoal é precisamente conduzir o autoconhecimento da mulher através das 3 perguntas que eu acho fundamental. De onde viemos, para o que viemos e aonde vamos. Ok, está lançado o debate. Uma vez mais, você que nos acompanha pela Girassol FM, não fico espantado. Estamos hoje a transmitir também o Girassol Debate na Girassol FM 102.7, por isso mesmo você que nos acompanha agora, saiba que toda segunda-feira, a partir das 21 horas, vai poder ter a oportunidade de acompanhar o Girassol Debate. E também, claro, mantemos-nos no Facebook e ainda no YouTube, bem como na Girassol, na TV Girassol, nos vários canais. Está lançada a conversa, a doutora Eva, e foram aqui levantadas as questões que têm a ver com o empoderamento, a questão do empoderamento social, político, e neste capítulo político, por exemplo, eu gostava de saber se vocês entendem que os exemplos aqui levantados já são, digamos que, representativos daquilo que é o universo feminino em Angola. Sim e não. Então, e deixem-me explicar. Começa pelo sim ou pelo não? Eu vou explicar o porquê é que eu digo sim e não. Como disse bem, estamos a falar do contexto político. E, portanto, no contexto político, o nosso governo fez todo um trabalho de realmente ter um número significativo de mulheres em funções de liderança. E, portanto, é preciso reconhecer isso. E aquilo que aqui a minha colega, a Solange, partilhou foi exatamente isso. Ou seja, trouxe estes nomes para cima da mesa para nós podermos ter modelos de referência. Mas são modelos de referência, sobretudo, no meio político e fora dele. Portanto, e quando falamos na área petrolífera? E quando falamos na área financeira? Falaste, mas é novamente contexto político. Portanto, é por isso que eu digo, sim, há um esforço do Governo, houve todo um esforço do Governo até ter cotas acima de 30%, eu penso que era 32% de memória, não já agora falha. É a favor das cotas? Sou, mas já lhe vou explicar porquê. E sim, há todo este reflexo que nós vemos hoje na nossa sociedade. A questão que se coloca é, não é só política. Então e o resto? Onde é que estão as mulheres de referência? Nós conhecemos, todas aqui, e mesmo o capitão há de conhecer mulheres de referência, mas são ainda muito poucas. Eu trabalhei no mundo da banca e no mundo petrolífero, portanto estamos a falar sobretudo de áreas tradicionalmente masculinas, e quando eu comecei a trabalhar, eram muito poucas as mulheres em funções de liderança. Pese obstante, nós vamos às universidades e o que é que nós vemos? Tradicionalmente, nós temos mais mulheres a saírem e a serem formadas do que homens. Tradicionalmente, nós temos nas organizações mais mulheres do que homens. Mas, quando começamos a olhar para a pirâmide e começamos a olhar para o topo, isto inverte-se. Nós temos muito mais homens do que mulheres. Nos últimos 20 anos, houve, de facto, alguma evolução, quer seja, novamente, por obrigação de sistemas de regulação. Por exemplo, na banca, toda a parte do compliance começou também a obrigar a ter mulheres, reparem, a obrigar a ter mulheres nos conselhos de administração, porque até então não se via, mas, por isso, a questão das cotas, não é? Perguntou-me pelas cotas, não foi? Então, se eu for ver
estas obrigações que são diretas ou indiretas, mas que dizem que temos que ter uma mulher no Conselho de Administração ou que temos que ter aqui uma mulher executiva, às vezes está no não executivo, eu sou obrigada a ter uma mulher. E o resto? Como é que estamos a nível da educação? Como é que estamos a nível da saúde? Como é que estamos a nível das nossas empresas privadas? Mesmo nas empresas do Estado, que não seja político, como é que estamos com representatividade de mulheres? E, portanto, aqui ainda há um longo caminho para ser traçado e este caminho é feito, só para responder à questão das cotas, este caminho só pode ser feito de uma forma, e já se falou aqui na mesa, que é capacitando. Portanto, nós não podemos querer ter cotas só para lá ter uma flor. É exatamente isso que eu ia perguntar. Dizer isto. Eu adoro flores. Pode ser aqui um elemento discriminatório? Olha, é só por as cotas que vamos cumprir isto? Não pode. E eu digo isto para os dois lados. Eu sou uma mulher que venho da área corporativa, trabalhei sempre, sobretudo com mulheres, porque as direções de recursos humanos, nós tradicionalmente, tendencialmente temos mulheres, e eu andava sempre à procura, mas eu também quero ter homens. Portanto, reparem que a equidade é exatamente olharmos para o problema e encontrarmos soluções. Mas temos que ser explícitos, temos que ter uma ação. Não basta dizer, temos aqui uma cota e agora vamos pôr uma flor. Seja esta flor no sentido feminino ou no sentido masculino. Isso não vai funcionar a médio e longo prazo. Ponto. Portanto, nós temos que capacitar. As organizações têm que criar as condições para uma mudança, porque não basta ter um objetivo, o 5º objetivo do ODS, que é a igualdade do género, quando nós estamos a recuar. Isto a nível mundial, não é só em Angola, atenção. E, portanto, são as organizações, é o Estado, somos nós em casa, é as escolas, nós temos que ter uma atenção e perceber o que é que temos que fazer para mudar. Porque senão não vai mudar nada. Daqui a 50 anos, a minha filha, o meu filho vão encontrar o mesmo mundo. Não é? Portanto, porque aqui a história que tu falaste, já estamos a falar, isto foi no século XIX, entretanto século XX, já estamos no século XXI. Atenção. E os desafios continuam a ser os mesmos, segundo as senhoras. Parece que não evoluímos. São também a favor das cotas, Solange Quase, Carmen Madeira, Marinela? Eu, particularmente, não sou a favor das cotas, sou a favor do mérito. E, como disse bem a Eva, nas universidades nós encontramos maioritariamente mulheres. No entanto, eu penso que, quando chegamos ao mercado de trabalho, o desafio principal que se coloca é uma discriminação silenciosa. Quando o capitão for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, existem questões que não são colocadas, mas a uma mulher necessariamente são colocadas. Não deviam. Pois, que não deviam ser colocadas. Primeiro, eles querem saber, é casada? Tem filhos? Qual é a idade dos filhos? Logo, estas perguntas parecem inocentes, mas são maioritariamente ou quase sempre colocadas à mulher. Por quê? Porque o empregador, o gestor ou o PCA automaticamente começa a fazer contas. Se ela for casada, se tem filhos pequenos ou ainda não tem filhos, mas pretende ter, provavelmente vou ter muitos períodos que ela vai faltar porque o filho está doente, porque tem que amamentar, a licença maternidade. Isso por si só começa a diminuir aquilo que é a empregabilidade da mulher. Não devia, porque nós encaramos a mulher como sendo a única responsável das tarefas do lar. Nós nunca encaramos o homem como também tendo parte, não é? O homem casado tem as mesmas responsabilidades que a mulher. Nós não encaramos por aí. Isso acontece também, permites-me interromper-te, quando nós, enquanto educadores, achamos que há tarefas que são para as meninas e há tarefas que são para os meninos. A partir da educação dos filhos, no caso. Exatamente. E nós não podemos estar a estigmatizar nesse sentido, porque as tarefas são iguais para todos. Mas quando nós dizemos que há coisas que são maioritariamente da responsabilidade das meninas, já aí estamos a fazer uma separação. Exato. E porque há coisas que os meninos não podem fazer. Os meninos são aqueles, e isso tem muito a ver, pegando aqui em algo que a Marinela disse, e recuando ainda mais naquilo que acaba por ser a história da nossa civilização, tem muito a ver com os primórdios, onde o homem tinha a função, enquanto nós éramos nómadas e, portanto, andávamos de um sítio para o outro, em que os homens tinham a função de caçar e de tudo aquilo que era muito mais de violência
violento ou perigoso, e as mulheres ficavam nas zonas protegidas com as crianças. E nós, a partir daí, fomos sempre fazendo esta diferença. O menino vai deitar o lixo, mas a menina tem que arrumar a cama, tem que lavar a louça ou tem que cozinhar. E nós não capacitamos os nossos filhos. Porque depois, mesmo que nós digamos que queremos quebrar este estigma, nós somos os primeiros que não o fazemos. Porque criamos estas diferenças na educação dos nossos filhos. E isso é depois perpetuado. Porque quando estamos em funções nas nossas empresas, aquilo que dizias, que se é uma mulher vai faltar mais porque o filho está doente. E porquê é que tem que ser a mulher a ir levar o filho à clínica? Porquê é que não pode ser o pai? Porquê é que tem que ser a mulher a ter a licença? Porquê é que não pode ser o pai? Não é? Nós aí também criamos este estigma. Permitam-me, por favor, todo o desenvolvimento e toda tentativa de revolução não pode ignorar a natureza. Se nós formos e se nós quisermos, de facto, falar sobre mulher e gerar uma mudança a nível de todos os panoramas que a mulher vive, é importante entendermos primeiramente a natureza. E muitas das vezes, certas questões que são colocadas anulam aquilo que é próprio da mulher e o que é próprio dos homens. A sociedade é muito melhor organizada quando os papéis estão bem definidos. E cada papel do que o homem vai fazer ou do que a mulher vai fazer vai depender muito da dinâmica familiar de cada um. Repara, um exemplo aqui bem vivo. Por que é que a mulher precisa de ter a licença maternidade e não o pai? Hoje já pode também, né? Mais de dias. Mas porque é uma questão muito óbvia. A mulher, depois do parto, ela passa por variadíssimas transformações. Logo, ela precisa muito mais de repouso do que propriamente do homem. E, por outra, é importante entendermos que se nós não conseguirmos, e esse é um dos principais desafios hoje também que as mulheres enfrentam na gestão familiar e das relações pessoais, se nós não conseguirmos saber definir o porquê de certos papéis serem diretamente direcionados para a mulher e o porquê de certos papéis serem direcionados aos homens, nós vamos continuar a falar sobre problemas e nunca encontrar situações. Se nós olharmos para a própria fisionomia da mulher e comparada à fisionomia do homem, meio que nós já vamos ter algumas informações do que um é mais propenso a e não propenso a fazer. Mas estas diferenças de que fala a Marinela são por si só elementos impeditivos da mulher exercer uma ou outra função, por si só devem dizer, olha, não, eu sou mulher, então não chego até aí, isto é para homens? Não são impeditivos, como é que se mas pode são um elemento de isso? desvantagem. Não são impeditivos, mas são um elemento de desvantagem. Daí que eu não acredito muito na igualdade de géneros. Porque, sim, as diferenças entre homens e mulheres são visíveis, estão ali todos os dias, e se nós não compreendermos essa diferença, dificilmente vamos conseguir lidar com os nossos conflitos. Aqui eu gostava de falar Acho que estamos aqui todas às três, mas é rápido mesmo. Mas pronto. Quando a Marinela fala, por exemplo, da licença maternidade, da mulher precisar mais do que o homem, note que na prática o que acontece é que a mulher em licença maternidade ela não repousa, pelo contrário. Exatamente. Ela tem que lidar com as mudanças hormonais, com o puérpero e ainda tem que cuidar da criança. Quando defende-se que o homem devia ter o mesmo período de licença paternidade, era exatamente para auxiliar a mulher a tempo dela descansar. O cuidado do filho. Pronto. Nós estamos a falar aqui de fisionomia, estamos a falar de papéis dentro da família. Sim, sabe? Se temos aí um recém-nascido e a mãe está de licença maternidade para cuidar dela, quem é que cuida do filho que é dos dois? Os dois cuidam, mas o que é que impede muitas das vezes o homem de cuidar? E pronto, eu sou mãe já de algumas crianças, então tenho alguma propriedade também para. Muitas das vezes o que impede o próprio cuidado e a criação do vínculo do pai para com a esposa, a parturienta no caso, é o excesso de família em casa. Nós vimos que quando a mulher tem o bebê, vêm muitas tias, muitas mães, e essas mães meio que enraizaram a uma crença limitante na nossa cabeça de que os homens não sabem cuidar dos bebês e por isso as mães chegam em casa, as mães já fazem, as próprias mães
mães, tias e sogras que vêm cuidar da mulher recém-parida, que vêm cuidar dos bebês, é que impedem o homem, de certa forma, de cuidar da esposa. Mas então, Fora há outros comportamentos, fora outros comportamentos aliados ao homem. De cultura. Sim. Não é uma questão de fisionomia da mulher. Não, na mostrar fisionomia, a questão do trabalho. Existem trabalhos que, olhando só pelo físico do homem e da mulher, nós vamos conseguir reparar que existem coisas que são próprias do homem e da mulher, mas não impedindo a mulher de fazer. Eu não concordo. Carmen, já que não concordo, estava a pedir a palavra, dou-lhe então também tempo para poder... E queria dizer algo à Marinela. Eu acredito que nesta mesa todos nós sabemos que existem diferenças entre homens e mulheres, fisionómicas, não é? Fisiológicas, tudo. Na minha percepção, ainda bem que assim o é. Sim. Nós não estamos, e quando falamos em equidade não é o mesmo que igualdade. Sim, sim. Equidade, Então, neste caso, doutora Carmen, a discussão tem sido feita pelo Câmara, fala-se em igualdade. nós não queremos igualdade, nós queremos equidade. Para E chegar à a igualdade. equidade é sabermos... Mas o debate tem sido igualdade de género. Mas nós estamos a falar em igualdade. O objetivo do ODS, se nós quisermos pegar assim em grandes, não é? O objetivo do ODS, portanto, relacionado com a ONU, com os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Exatamente. E, portanto, toda a gente traz isto, igualdade. E depois ninguém sabe o que é a equidade. Exato. Certo? Igualdade é nós estamos aqui os dois e temos exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres, certo? Exatamente. Ótimo. E qual é o nosso background? É aí que entra a equidade. Exatamente. É por isso que eu dizia, a questão das cotas, mesmo discordando e não discordando, e o tema das cotas é sempre um tema sensível, a questão das cotas é, se eu não consigo, de uma forma natural, ter, imaginem... As mesmas oportunidades. Eu vou dar um exemplo numa empresa, por exemplo, petrolífera, que tendencialmente é mais masculina do que feminina, e nós queremos uma cota de 35% ou 40% de mulheres em funções de liderança. Ok? Portanto, o que é que eu tenho que fazer? E eu hoje estou com 20%. Sabem o que é crescer de 20 para 40? Estamos a falar, se calhar, de 10 anos. Ou de 5 anos. Não há aqui igualdade nenhuma. O que nós temos que preparar é... E é isto que se chama equidade. Eu tenho que preparar o caminho para que daqui a 10 anos, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, eu tenha, então, os tais 40% de mulheres em funções de liderança. Porque eu tenho que capacitar, eu tenho que formar, eu tenho que abrir caminho, eu tenho que envolver os homens, eu tenho que envolver a administração. Portanto, isto não é uma vontade única, não é? Das mulheres. O sistema foi pensado, não foi pensado nas mulheres. Não foi pensado que temos que tratar dos filhos, que temos que levar os filhos à escola, que temos que ter a nossa responsabilidade enquanto esposas, que temos a nossa responsabilidade enquanto mães, filhas, primas, amigas e o que for. Temos a nossa responsabilidade enquanto profissional. Temos filhos que, passado 2 meses, temos que ir trabalhar. Ou 3 meses, dependendo de quem tira ou não tira, de 4 meses. Mas estamos a falar de 3 a 4 meses. O que é 3 a 4 meses? Eu, quando tive a minha primeira filha, e tive um parto muito complicado e todo um processo muito complicado após, eu aos 2 meses estava a ir trabalhar. É horrível. É horrível. Portanto, as hormonas todas a passearem, a gente não está a pensar no trabalho, estamos a pensar nas hormonas. Angola ainda só tem 3 meses de licença de maternidade. E aumentaram agora... Ajuda-me, Solange, porque era um dia, era um dia para o pai e eu cheguei a ter discussões. Um dia era só para ele ir visitar a esposa. Esperem lá. O que é que um homem, que é pai, que ajudou a gerar aquela criança, vai conseguir fazer em 8 dias? Nada. Portanto, nós estamos muito atrás. E depois não me venham cá. E eu peço desculpa porque estes temas deixam-me mesmo assim excited e ao mesmo tempo muito chateada. Que é, nós não podíamos dizer porque o homem pode ter muitas mulheres. Poupem. Por favor, vamos mudar. Isto é cultural. Vamos mudar. É a mesma coisa que dizer as mulheres não se apoiam. Vamos mudar. Portanto, o sistema não foi feito para as mulheres. O sistema enquadra as mulheres. Quando há bocado é o sistema angolano ou o sistema mundial? É o sistema mundial. Okay. E depois, cada país... adapta e depois nós dentro da Angola temos muitas realidades.
Uma realidade é aqui em Luanda. Exatamente. Mas se for, se você for Ao interior. ao interior do interior, que nem existe lá ninguém, porque nem aparecem não é? Nos números oficiais, são outras realidades. Estamos a falar de meninas que são mães. E é por isso que Angola continua a ter uma taxa de natalidade muito elevada, precoce. Estamos a falar de meninas de 12, 13, 14, 15 anos. Isto é normal, não é normal. Portanto, o sistema não é normal. O sistema não está preparado para nós mulheres. Okay. E o que nós estamos a dizer, em pleno século XXI, e eu há bocado comecei aqui a minha provocação exatamente por aí, é que muitos dos desafios que vinham do século passado continuam. Agora, nós não precisamos estar a falar dos problemas, que toda a gente já os conhece. Olhar para as soluções. Nós temos é que encontrar as soluções. E que soluções é que são estas? Porque nós aqui nesta mesa temos todas ideias diferentes, graças a Deus, ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Não é? Quem está ali a ouvir-nos tem outras ideias, cada deve estar a dizer, a Eva está ali a dizer umas coisas que não têm assunto nenhum. E está no direito de os dizer. Porque há coisas que eu também acredito, há coisas que eu não acredito, certo? Mas para termos a igualdade, e eu volto ao tema da igualdade, precisamos de trabalhar a equidade, precisamos dar espaço, que é estes momentos são momentos de reflexão, são momentos para nós debatermos, mas são momentos para nós deixarmos uma mensagem por uma ação. Não é só virmos aqui dizer o que é que aconteceu no passado. Exatamente. Camila, não sei se terminou já a abordagem e a questão das cotas também não respondeu se era a favor ou contra. Eu sou a favor. Mas, claro, cotas baseadas no mérito. Nós não estamos aqui a dizer que vamos colocar as pessoas só porque é preciso preencher aqueles números. Nós temos é que encontrar dentro dos vários perfis as pessoas que se adequem e que possam, de alguma forma, contribuir para as funções que vão exercer. Portanto, o mérito baseado na competência, baseado também naquilo que são as qualificações. Eu concordo com a Eva quando se fala aqui em todo um trabalho que é necessário fazer de qualificações, de empoderamento, porque em muitos casos, sim, nós temos as jovens meninas e jovens senhoras nas universidades a concluírem as suas licenciaturas, mas depois vamos perceber se elas têm as mesmas oportunidades de trabalho do que os homens. E vou buscar algo que a Eva dizia no início desta nossa conversa, que é um pouco também como as próprias mulheres se veem. E muitas das vezes nós temos todas as capacidades e mais algumas, mas não acreditamos verdadeiramente naquilo que nós conseguimos fazer. E os homens, como são muito mais audazes e não têm tanto este jogo interior de que se somos ou não realmente capazes, vão e adaptam-se muito mais facilmente e candidatam-se a coisas que, se calhar, há mulheres que têm 10 vezes mais competência, mas não o fazem por receio de não serem suficientemente capazes. E isso tem também a ver com a forma como nós somos olhadas. Não é? Mulheres em posição de Aí voltaríamos liderança. àquela questão da educação e Mulheres em posição de liderança, com certeza os maridos ou não têm maridos, portanto, não podem ter maridos, ou se têm maridos, os maridos devem ser uns maridos muito bonzinhos que aceitam que elas estejam naquelas posições. E não é esse o caso. Claro. Não é? E, portanto, este também é um dos mitos que nós devemos acabar e devemos trabalhar para que isso não aconteça. Nada contra Marinela, a forma como vê o papel que homens e mulheres têm na sociedade e na família. Mas parece-me muito importante que nós deixemos aqui claro que há um trabalho que deve ser feito a nível de empoderamento, a nível daquilo que é o olhar que as meninas, as jovens e as mulheres têm sobre si e de que forma é que podem ter a tal dita equidade, ou seja, a oportunidade para que nós consigamos ter a igualdade entre todos. Muito bem, e a questão da preparação da própria mulher. Hoje as mulheres estão mais, digamos que, preparadas para responder a todos estes desafios. Falávamos aqui da questão do mercado de trabalho. E quando falo de estar preparada, ela própria estar a se preparar para depois, de igual para igual, entre aspas, pegando aquilo que disse a Eva, poder dizer, não, eu também tenho a capacidade tenho competências para estar aí onde está este homem, e não porque sou mulher, não porque existem cotas, mas porque tenho competências para tal. As mulheres estão hoje comprometidas com isso? Na verdade, capacidade as mulheres sempre tiveram, capitão. O que as mulheres não tiveram, diferente dos homens, é o privilégio de nascer já com os direitos assegurados.
As mulheres precisaram de lutar. Está a dizer que os homens são privilegiados. Nesse sentido são. Os homens nascem, acabou de falar agora a Câmia sobre os homens serem mais audazes. Então estará a dar razão a Marinela quando diz que por si só já... O que é que dá esta audácia aos homens? É que eles, a partir do momento em que nascem, a sociedade colocou na mente de todos que o homem tem privilégios, o homem não cozinha, o homem não lava a louça, o homem não limpa o chão. A mulher tem de aprender a cuidar do seu futuro marido, mas o homem não lhe é ensinado a cuidar da sua futura família. Exatamente. O homem, desde a tenra idade, lhe é incutido que ele vai crescer para ser um profissional bem-sucedido, para fazer dinheiro, e chega que o resto a mulher vai fazer por ele. E todas as mulheres da família cooperam para isto. Desde a mãe, as irmãs, as tias, as sogras, como disse a Marinela. Porque foram ensinadas assim. Daí que nós temos a responsabilidade de começar a quebrar isto. Nós somos mães, não é? Mães, no caso, acredito que todas as senhoras aqui são mães, e nós temos essa responsabilidade de mostrar aos nossos filhos que lavar a louça não deixa menos homem. Que a mulher, se sair para trabalhar e voltar às 17 horas, ao mesmo tempo que ele volta, não é responsabilidade dela apenas fazer a refeição para a família, porque os dois saíram para trabalhar fora de casa. Ao regressar, têm de cooperar também nas tarefas do lar. Aliás, essa igualdade é assegurada pela Constituição, pela lei, mas não vemos na prática. Não é? É um texto muito bonito, está aí na Constituição, está aí na lei. Mas quando as senhoras dizem que não, esta igualdade assegurada pela própria Constituição não é tida nem achada na prática, é porque os homens não permitem isso ou porque as próprias mulheres se resguardam? Já vamos responder, Solange Pazolas, já vamos responder essa pergunta e outras que temos ainda pelo caminho. Vamos fazer um rápido intervalo. Estamos hoje a falar dos desafios da mulher do século XXI, no dia dedicado também à mulher angolana. É um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de regresso para a segunda parte do Girassol Debate, num dia em que estamos a falar dos desafios da mulher do século XXI, nesta edição em que estamos também a transmitir na Girassol FM 102.7, bem como no YouTube e no Facebook. São nossas convidadas Eva Rosa Santos, fundadora da Liderança Feminina em Angola, Solange Kwanza, advogada, Câmia Madeira, gestora sénior e especialista em ciências documentais, bem como Marinela Pedro, que é mentora de desenvolvimento pessoal. Solange e as outras senhoras aqui do painel, antes do intervalo, deixávamos no ar a questão que tem a ver com este impedimento. Eu perguntava se as mulheres não atingem muitos dos objetivos porque são impedidas pelos homens ou elas por si só colocam já aquela barreira dizendo, olha, não vou até aí porque não tenho essas competências, porque não estão preparadas para tal, ou os homens mesmo é que não permitem? Na verdade, não vamos falar de género, vamos falar da sociedade como um todo. Como dizia e bem a Eva, trata-se quando de diz que não quer suavizar a abordagem. Não é suavizar, é ser realista ao máximo possível. Existe todo um sistema patriarcal, em que tanto homens então, como fala mulheres... desse sistema patriarcal, está a falar dos homens. Já lá chego. Tanto homens como mulheres têm a mesma visão distorcida sobre aquilo que são os direitos e deveres da mulher na sociedade. Okay. Existem muitas mulheres que entendem que, pelo simples fato de ser mulher, ela não pode ascender a cargos tão altos, porque entende serem cargos apenas para homens. Isto é a maior parte das mulheres. Há uma limitação intrínseca, porque ela cresce a ouvir que deve servir, que deve estar ao dispor, que deve ser submissa. Logo, por isso é que eu digo que não é uma questão de género, é uma questão de sistema, não é? É a mãe que repete, é a avó que fala, é a avó que diz, olha, se tiveres muita boca, se fores respondona, ninguém vai casar contigo. Mas a avó não diz ao homem, ao menino, se bateres na tua mulher, nenhuma mulher mais fica contigo. Se não respeitares a tua mulher, nenhuma mulher mais fica contigo. Então, isto vai crescendo conosco, nós vamos aprendendo. É todo um sistema. Não são os homens que impedem, mas todo um sistema. Isso dá naquilo que nós devemos, às vezes, assistimos. Os homens e outras mulheres sentem-se à vontade para publicamente
comentar, definir e questionar escolhas de mulheres, mas ninguém o faz com os homens. Exatamente. Os homens e outras mulheres também apontam o dedo para a cama e dizem: olha como é que ela usa o cabelo. Por que ela usa este cabelo? Não devia alisar, se calhar. E depois o outro homem, a outra mulher diz para a Solange: por que ela usa perucas? Se ela é africana, está a usar perucas por quê? Está a ver? Os homens, a sociedade sente-se à vontade para questionar escolhas pessoais das mulheres. Mas o capitão não vai ver num debate de televisão um homem a dizer que o seu compadre, ou o seu amigo, ou o seu vizinho, que não presta alimentos aos filhos, ele não vai questionar. Por que ele não cuida dos filhos? Ele não está a ser um bom pai. Sim. Por que ele bate na mulher? Porque, está a ver? Então é todo um sistema, não é uma questão dos homens nos limitarem. É que o sistema em si nos limita. Mas nós, ainda bem que assim é, aos poucos vamos aprendendo que podemos quebrar essa bolha, que podemos sair, furar essa bolha. É uma luta grande, mas vamos lá chegar. Estamos a caminhar para isto. Porque alguém andou e nós estamos a começar a correr. Camila, qual é a sua visão quanto a esta questão das oportunidades? São ou devem ser, digamos que, de igual para igual? As próprias mulheres já se limitam ou há este impedimento da própria sociedade e que sai do próprio homem como tal? Bom, eu já tinha feito referência antes do nosso intervalo que acreditava que existe um impedimento da própria sociedade. E não é só de homens ou de mulheres. Mas isto em todas as áreas? Sim, porque o que nós estamos a debater aqui não tem a ver só com Angola em particular. Nós estamos a discutir um tema que é mundial. Por exemplo, deixa-me só acrescentar um dado. A Câmara é ligada também à academia, sei, a questão da formação. Aí no meio científico, académico, há também esta luta, digamos que não, olha, a mulher não tem espaço, os homens devem ter esse espaço, ou aí já a discussão é menos... Capitão, vou voltar a referir. Independentemente das áreas onde nós possamos estar, isto é algo que acontece em todas elas. E nós não vamos dizer que porque nós estamos em áreas de formação ou de ensino que não existem estas diferenças. Aquilo que passamos enquanto mulheres, passam-se em todos os campos da sociedade. Enquanto mulher, o que me parece importante é que nós voltemos a pensar em algo que para mim é fundamental, que tem a ver com a educação, que tem a ver com a capacitação, que tem a ver com o quebrar estereótipos em que nós colocamos as pessoas em caixinhas e dizemos que deve ser assim ou deve ser de outra forma qualquer. Claro que o meu livre-arbítrio começa onde termina o seu. Claro que as minhas escolhas serão minhas e eu terei que as assumir independentemente daquilo que a sociedade pode pensar que é o certo ou o errado. Mas neste contexto, que é que tipo de trabalho é que nós estamos a fazer e a desenvolver para que nós quebremos estas barreiras, há um caminho ainda a fazer. E há um caminho a fazer-se porquê? Porque a Solange, no início do debate, fez referência aos modelos de referência de altos cargos governamentais. A Eva dizia, sim, estes são modelos de referência, mas quais são os outros modelos de referência que estão no nosso dia-a-dia e que mostram para uma sociedade maioritariamente feminina que é possível fazer este caminho, onde nós podemos dizer, eu se quiser vou ser Presidente da República. Eu, se quiser, vou ser Primeiro-Ministro ou vou ser Presidente do Tribunal Constitucional. E é isto que nós não podemos perder, que é dar a capacidade às jovens meninas, às jovens universitárias, às jovens no mercado de trabalho, às jovens que também podem decidir não querer fazer nada disto. E porque nós estamos apenas a falar e a centrar muito nestas questões mais de profissão. Mas nós também podemos ter mulheres que se sentem bem no seu papel enquanto guardiãs do lar, enquanto pessoas que ficam e cuidam das suas famílias e que se sentem realizadas. E isso não tem que ser estigmatizado e isto não tem que ser posto em causa. Porque mas são estas escolhas... mulheres são estigmatizadas hoje. Por quem? Olhando hoje para aquela realidade, por outras mulheres. Por outras Ela mulheres. decide ser dona de casa, decide ser a cuidadora do lar. Eu não acho. Não é estigmatizado? Então, mais uma vez, eu acho que nós temos que começar a mudar os discursos. Porquê é que eu vou estigmatizar alguém que tenha tomado a decisão de cuidar da sua casa, de ter a sua vida? Muitas vezes estas mulheres acabam por ter projetos de responsabilidade social, acabam por cuidar, às vezes, de pais ou de outros familiares, têm filhos para cuidar.
Porquê é que eu tenho que estigmatizar Mas esta é a Eva, as outras pensam Mas assim, na porque a Solange prática disse que hoje há acontece. mulheres que Mas é isso que eu estou a sentem-se dizer. no direito Nós de temos é que criticar, de mudar. apontar o Nós dedo temos- às outras. Mas nós Exato. temos é que mudar. É que Sim, acontece nas isso duas acontece. vertentes. Se nós estivermos sempre Acontece. Acontece a nas duas apontar o vertentes. dedo, não vamos mudar. Tanto a mulher que decide sair de casa para Exatamente. trabalhar fora, ela é julgada, a mulher que decide ficar em casa igualmente é julgada. As duas Portanto, realidades ninguém- estão na prática. Ou seja, as duas práticas são Existem. observáveis, existem. Mas, no entanto, é aí que nós entramos outra vez para a questão da igualdade. Nós devemos saber respeitar as escolhas das mulheres. Claro. Nós devemos olhar para a mulher como um ser autônomo, independente, não é? A partir de uma certa idade. E saber que se ela decide, por exemplo, a maternidade. Se uma mulher decide não ter filhos, é julgada, é questionada. Se a mulher tem, decide se é ter muito vários tarde, filhos, é igualmente é julgada. Então, nós estamos aqui a falar de uma situação que começa exatamente onde nós começamos esta conversa. Na mentalidade. Oh, Solange, Que a mulher foi deixa-me habituada... só cortar, porque agora fizeste-me lembrar aquela frase que é: nunca agradamos toda a gente. É Nunca. impossível. Pois. Nós nunca vamos agradar. Inicialmente eu Portanto, falava da é esse- importância... Deixa-me só aqui acabar, porque eu cortei de Solange, porque e é isto que eu peço sempre quando nós tratamos destes temas, é o que é que nós estamos a mudar no nosso discurso. O que é que eu estou a fazer diferente a partir desta conversa? E aquilo que eu peço é, está tudo bem. A minha mãe foi ensinada de uma determinada forma, a minha avó de outra forma. E estava tudo bem, porque foi assim que elas foram educadas e ensinadas. Certo? Portanto, alguma vez pensar em liderança feminina, em pensar direitos das mulheres, jamais em tempo algum. Exato. Portanto, nos meus 50 anos, a minha mãe e o meu pai, graças a Deus, que ainda estão vivos, já não tenho avós vivos, mas os meus pais que estão vivos, eu sinto que eles sentem orgulho. Mas a minha mãe jamais, em tempo algum, pensou, por exemplo, cuidar dela. Ainda hoje, o tema do cuidar, e agora vamos lá mudar o nosso discurso, o tema do cuidar, do autocuidado da mulher, parece que é proibido. Parece que nós não podemos cuidar de nós. E cuidar de nós é tirar tempo para nós. Sejamos mulheres profissionais, sejamos mães, sejamos o que for. É aprendermos a cuidar de nós sem culpa. E isto é uma mudança que nós temos que trazer para o século XXI. Ok, vamos só passar também aqui a palavra à Marinela, que já está a pedir algum tempo. Marinela. Tudo bem. Inicialmente eu Está tudo falava bem. da importância da mulher saber falar por si, saber responder por si. E hoje ainda nota-se muito essa dificuldade da mulher conseguir dizer quem ela é realmente, o que é que ela quer. E a antropologia filosófica não vai me deixar mentir. Existem sim aspectos próprios da mulher, da constituição da mulher, e existem aspectos próprios da constituição do homem. E muitos desses aspectos que são próprios da constituição da mulher lhe vão impedir dela alcançar certos lugares sociais e políticos, porque são sim um impedimento, meio que deixam a mulher um passo para trás do que o homem. Porque a mulher, a ter que carregar um filho durante 9 meses, essa gestação poderá lhe impedir de fazer certas coisas, poderá mesmo por algum tempo lhe paralisar. Então, se a mulher já deve gestar um filho e durante essa gestação ela já enfrenta vários desafios, ela pode adquirir uma doença, pode não conseguir mesmo se levantar, pode não conseguir até mesmo se olhar no espelho e reconhecer quem ela é, não é justo colocarmos nessa mulher muitas mais responsabilidades. Infelizmente, a mulher do século XXI só se consegue enxergar no papel social e político. Infelizmente, a mulher no século XXI ainda clama por um reconhecimento que só advém do papel que ela exerce a nível social. Mas existem outros papéis que completam tanto a mulher quanto esses papéis sociais, essas ascensões, aliás, sociais que ela vai atingindo. Então, se a mulher quiser, de facto, ter alguma paz com as suas escolhas, primeiramente ela deverá saber quem ela é e o que é próprio dela. Saber o que nos é próprio não significa que eu não poderei acrescentar. Na verdade, um dos perigos da modernidade é que ela anulou todo e qualquer feito, toda e qualquer característica das mulheres que nos antecederam, subtraiu apenas e foi só adquirindo outras habilidades. Dali que hoje a mulher não consegue responder porque é que é mãe,
se quer ser mãe ou não quer ser mãe, por que é que não quer ser mãe, decide que não. Falou-se aqui Mas ela pode ter essa escolha? É normal que a mulher, olha, epá, não quero... Quando ela se conhece, não pode, quero. porque ela consegue responder por si, pelas suas motivações. Mas, Por exemplo, Raquel, um instante só, por favor, um instante mas então só. por que é que a mulher tem que justificar as suas escolhas e o homem Justificar não? para si mesma. Mas então ela decide Justificar não ter para si filhos, mesma. não é? Pura e simplesmente decide não ter filhos. Ela precisa de responder isso a alguém. Eu não quero simplesmente ser mãe. Para não si quero mesma cuidar de consegue. ninguém. A Marinela está aqui a levantar questões muito sensíveis e que, na verdade, servem de retrocesso àquilo que tem sido a luta das mulheres. Não, Se são a Marinela objeto do meu hoje, trabalho. hoje Sim. está aqui sentada e a debater sobre este tema, é porque mulheres há que lutaram para que a Marinela estivesse aí sentada. Porque Sim. senão estaríamos todas em casa, não é? Porque era o que nos cabia, Não é como possível. o sistema incutiu na nossa mente. Desenvolvimento Marinela, só um social pouquinho. Mas então, não se seria há um possível desenvolvimento que a mulher social, permanecesse no fogão. O próprio desenvolvimento então, social e Marinela, econômico desculpa. Mas ela vai dizer não que há seria coisas que possível nós nos isso. conhecendo Mas enquanto penso- mulher, devemos aceitar que são coisas próprias para a mulher. O aceitar Que não mulher- que coisas significa são anulação daquilo que ela é. Mas, Marinela, eu agora também tenho aqui uma dúvida, e se me permites, capitão, vou roubar-te e vou eu fazer questões que lançam aqui alguma confusão na minha cabeça. Eu gostava de perceber, naquilo que é a visão da Marinela, o que é este papel que nos cabe e, afinal de contas, o que é que nos dá de caracterização, porque a Marinela tem vindo a dizer muitas vezes que nós precisamos de nos conhecer e de saber qual é o nosso papel. E eu pergunto-lhe, por favor, qual é o nosso papel enquanto Se me mulheres? permitisse para falar sobre... Eu já citei aqui alguns papéis que eram essencialmente femininos devido à sua natureza, que é essa questão de manter a honra e a geração de filhos, a docilidade, o agregar famílias, o multiplicar. Todos esses são papéis da mulher. A docilidade. Eu não quero ser é dócil, papel da Marinela. mulher. Eu simplesmente decidi não ser Mas dócil. é assim, toda vez que... E a nossa geração tem muito esse problema. Se tu fizeres algumas escolhas, precisarás ser responsável pelas tuas escolhas e não poderás impedir que os outros te vejam de alguma maneira. Porque me permitam aqui fazer uma pergunta para as senhoras, né? Eu gostaria que as senhoras, se estamos aqui a falar de mulheres, que me respondessem de onde é que as senhoras vieram. Não sentem que não tem nada próprio vosso? O que é que vocês sentem que é de facto próprio vosso? Tanta coisa, Tanta a educação Como, que por me exemplo? deram, a forma como vejo o mundo, a capacidade que tenho de fazer interpretações, é tudo aquilo que me faz enquanto pessoa. E isso igual aos homens? Com certeza. Quais são as mas a minha diferenças carreira é entre os minha. homens Com e as certeza. mulheres? Com Não tem certeza. qualquer diferença entre Nós os somos homens e as diferentes, mulheres? mas mais Ok. uma vez voltamos a este tema. Nós não queremos, e eu acho que a Marinela está a colocar a questão no facto de nós querermos ser iguais a homens. Nós não queremos ser iguais aos homens. Pois. Nós só queremos ter as mesmas oportunidades. Exatamente. Nós queremos saber que se decidirmos estar em casa, também vamos ter um homem que o decida fazer, se o quiser. Mas Se isso nós há. queremos ter a oportunidade de, se eu estou a exercer este cargo a nível profissional, eu tenho também a possibilidade de ganhar o mesmo que o homem. E é sobre isto que nós estamos a falar. Nós não estamos a dizer que Mas nós isso queremos há. ser homens. Temos porque aqui nós um não homem queremos. no painel e é importante que o capitão nos responda. Ainda bem que aqui não opino, faço as perguntas, mas vamos lá. É sempre fácil exercer, porque assim, é importante, porque a mulher olha para si mesma como se fosse a única atacada, como se fosse a única a enfrentar dificuldades, com um certo vitimismo e um certo exagero. E a mulher ignora totalmente todos os esforços também que os homens foram fazendo ao longo dos tempos. Fala-se da mulher como se fosse a única pessoa a Porque é enfrentar importante, dificuldades. é e não importante é aqui verdade. reconhecer que há homens que são também apoiadores desta emancipação da mulher. Eu sou fundadora da liderança feminina em Angola e, como disseste logo no início, Há muitos homens. já há 7 anos. Portanto, nós surgimos há 7 anos. E um dos pilares sempre foi trazer os homens connosco nesta nossa conversa. Porque, primeiro, nós vivemos numa sociedade de homens e de mulheres. Eu tenho o meu pai, eu tenho o meu filho, eu tenho o meu irmão, eu tenho o meu marido. Graças a Deus existem homens na minha vida. E eu quero que continuem a existir homens na minha vida, que fique muito claro. Porque eu não consigo imaginar um mundo só de mulheres. Nem só de homens. Nem só de homens. Portanto, Então já há alguma eu acho que diferença, nós isso é temos bom. que, mais uma vez, é a forma como olhamos para os temas. Portanto, e na liderança feminina, uma das coisas que sempre foi muito clara
é que nós temos que estar os dois lado a lado, homens e mulheres. Independentemente dos nossos papéis, independentemente das nossas funções, Então, das há nossas papéis. posições. Calma, Marinela. Independentemente das funções que nós temos, o fato de sermos mulheres, mães, cuidadoras, dóceis, não dóceis, mais arrogantes, mais autoritárias, porque depois isto é uma série de características pessoais e competências que nós temos ou não temos. E depois atribui-se à mulher determinado tipo de competências e atribui-se ao homem determinado tipo de competências. Normalmente o homem é mais autoritário e a mulher, não vou utilizar a palavra dócil, mas vou dizer que é mais empática, não é? E, portanto, isto sempre foi... Mas não quer dizer, e é isto que é importante reforçar, que os homens não sejam empáticos. E devem sê-lo. E que as mulheres não são autoritárias, que devem sê-lo. Porque eu, quando estou a educar o meu filho ou a minha filha, se eu só for dócil com ele, ele não vai aprender quando lhe disser que é ou não. Eu tenho que ser autoritária. Portanto, isto são as competências que nós temos. Tradicionalmente, nós temos uma série de características. Metemos uma mulher e vocês, se eles fizerem um exercício muito simples, ponham lá uma mulher que vocês conheçam e que respeitem e ponham um homem e vocês vão pôr uma série de competências, de características. E somos diferentes. Já que isso falou. Ok, Ninguém disse que não éramos. dissemos Há um livro que não muito era. interessante, antigo, que é As Não, Mulheres nós são de nunca Vênus e os dissemos Homens que são não de Marte. Portanto, somos diferentes. Todas nós, e eu volto a reforçar, estamos aqui sentados, e todos, eu sei, hoje só estou aqui sentado, mas aqui à nossa volta e quem nos está a ouvir, somos diferentes. Temos ideias que depois são mais semelhantes ou não. Mais uma vez, nós temos que estar juntos. Portanto, eu não poderia estar aqui se o meu marido não estivesse em casa com os meus filhos. Se não tinha que pedir a uma babá, a uma empregada, porque eu infelizmente faço parte daquela parte da família que eu tenho. Eu sou mãe angolana, pai português, tenho os meus pais a viver em Portugal, que já têm a sua idade, estão em Portugal, foram-se embora em 79 por causa das consequências da guerra, e eu decidi um dia, já cá estou quase há 20 e tal anos, decidi um dia voltar para Angola para poder investir. Mas aqui é o que é o interessante. Eu não tenho família nenhuma que me apoiou durante o parto. Eu tive os meus filhos em Portugal e eu, quando cheguei, com 2 meses, eu fui trabalhar. E tive que depender das senhoras do lar que estavam em casa a tomar conta dos meus filhos. Portanto, a nossa vida, nós temos que ter esta rede de apoio. Nós temos que construir esta rede de apoio. E esta rede de apoio é consistente com aquilo que nós queremos da vida. E se nós queremos ser mães, uau, que fantástico! Se nós queremos ser profissionais, uau, que fantástico! Se nós queremos ser empreendedoras, uau, que fantástico! O mesmo eu digo à minha filha e digo ao meu filho. Muito bem, senhoras, vamos avançar para outras questões. E eu perguntava se essa questão, os desafios que estamos aqui a levantar são desafios da mulher moderna, porque como é que olha, por exemplo, Solange Kwanza, por aquela questão da visão que se tem de que as mulheres são única e eu não sei se ainda se adequa, única e exclusivamente reprodutoras. Esta visão ainda é muito presente na nossa sociedade, não é? E para depois acrescentarmos aqui outras questões, por exemplo, e vemos muito em outras realidades, mas parece que na nossa também, a questão da mutilação feminina, por exemplo, por causa desta visão que se tem. Infelizmente, hoje ainda persiste este pensamento sobre as mulheres quando se vai para o casamento, principalmente nas sociedades africanas e angolanas, principalmente, que estamos aqui a referir. A mulher é vista como aquela que vai para o casamento para reproduzir, para fazer a descendência do homem. E vamos aqui agora esquecer os cargos, não é? Esquecer aquilo que é a mulher que tenta quebrar este ciclo, esta bolha. Veja que se estiver casados, se o casal estiver em coabitação durante um certo tempo e não tiverem filhos, muitas vezes o casal já conversou que eles não querem filhos durante X anos porque estão a se formar ou porque querem dar prioridade à carreira. Mas toda uma pressão por parte de familiares, vizinhos, colegas, a pressionar. Então, nada. Passou um ano do casamento, então, nada. Então, e às vezes há situações... Esse nada direcionado à mulher, Exato, é o que dizer. já vou lá chegar. Às vezes há situações em que os filhos não vêm não por opção, mas porque algum dos dois está com algum problema. Mas nunca é apontado o homem em primeiro, é a mulher.
ela se calhar não faz. Exatamente. Ela se calhar, olha, tenta ainda fora para ver se consegues, senão vais morrer sem descendentes e tal. Então é para ver que as pessoas ainda têm este olhar sobre a mulher, sobre a reprodutora. 2, 5 anos sem filhos, olha, está aí a acabar o dinheiro do marido, então tem que trocar, vir outra. Porque esta não está a justificar aquilo que tu deste, o dote. Se me permite, Solange, eu gostava de acrescentar aqui algo que me parece também muito importante. Há pouco falávamos nesta nossa sociedade e no patriarcado e no peso que os homens têm nesta sociedade. Mas também não nos podemos esquecer que, enquanto angolanos, a nossa sociedade é também muito matriarcal, em que as mulheres representam e têm um papel muito importante na criação dos filhos, na educação dos filhos e são quase sempre o sustentáculo de muitas famílias. Nós ainda não abordamos isto neste debate, mas, por exemplo, quando falamos de modelos de referência sobre o papel da mulher no século XXI, eu gostava que nós também falássemos sobre o peso que as mulheres têm numa economia informal, por exemplo. Certo. Mas já lá vamos. O que eu queria era falar do seguinte: nós também não nos podemos esquecer que não só a sociedade é matriarcal, como existe também um peso muito grande a nível de religiosidade na nossa sociedade. E, portanto, muitas das coisas que nós, se são importantes para nós enquanto africanos, enquanto angolanos, por esta crença e esta importância que nós damos à religião, se formos para outros lugares do globo, isso não vai acontecer. O olhar para o papel da mulher, para a forma como nós encaramos a importância que ela tem na geração, na criação, no sustentar da família, se estivermos na Escandinávia, isso não vai acontecer. Não é? Portanto, se pensarmos numa Dinamarca, numa Noruega ou neste tipo de países, mais ao norte da Europa, não existe este papel tão grande e esta predominância tão grande. Aliás, são até países onde esta divisão de tarefas e esta responsabilidade familiar as pessoas até são criticadas e questionadas se não houver essa mesma divisão de tarefas. Portanto, nós temos também que adequar o nosso pensamento à nossa sociedade, à nossa realidade e ao contexto enquanto africanos e também o peso que a religião tem nas nossas vidas. Bem, Marinela, neste caso, e aproveitando aqui a deixa de que me foi dada pela Câmara, a questão da mulher na informalidade e vamos lá para o interior, por exemplo, mulher rural. Como é que estas mulheres que não têm as mesmas oportunidades das mulheres que hoje já passaram na universidade, já tiveram oportunidade de formação, devem se posicionar? Que desafios é que essas têm? Como é que estas devem se posicionar? Porque muitas vezes, se não têm oportunidade, por outro lado, também não têm solidariedade das mulheres que já estão neste meio bem mais desenvolvido. Sim, na verdade, essas mulheres, por incrível que pareça, enfrentam muitos menos desafios do que nós, fora os desafios econômicos. Agora, Porque é menos desafios? Relativamente à organização social, eles sabem bem o papel de cada um e por saberem bem o papel de cada um, certos desafios não lhes faz tanta confusão quanto faz na mulher moderna. Por exemplo, uma mulher rural, por conta mesmo dessa falta de acesso ao conhecimento, ela olha para si apenas como cuidadora do lar, aquela que vai proteger a família e o trabalho dela é muito virado apenas à agricultura e algumas também ao artesanato. Então, essas mulheres entendem que elas são a matriarca da família. E, por incrível que pareça, disse muito que a mulher angolana é interesseira, mas a maior parte dessas mulheres é que sustentam as famílias. E elas, o outro desafio também... E como é que fica a solidariedade feminina? Se as outras estão em baixo, outras estão em cima, estas que estão aqui não deviam... É assim, tem estado a se fazer algum trabalho relativamente a isso. Já há algumas organizações que têm estado a fazer algum esforço para levar algum conhecimento, para dotar essas mulheres e abrir também essa visão das mulheres. Mas uma das coisas que é muito difícil é nós desfazermos as nossas crenças. Eu gostaria aqui de realçar que a mulher vai enfrentando vários desafios e muitos desses
esses desafios e principalmente ela entender de facto o que é que ela quer e o que é que ela está disposta para atingir esse querer dela. Porque independentemente de tu seres uma mulher rural ou uma mulher urbana, os desafios ali serão impostos. Então ou seja, quanto mais nós querermos, mais desafios nos serão colocados. Então, a mulher precisa entender que se eu quiser atingir um cargo de presidente, se eu quiser sair daqui da zona rural para ascender, por mais conhecimento que me sejam dados, esses conhecimentos, esses desejos serão acompanhados de renúncia. E nem sempre a mulher está preparada para renunciar, porque quanto mais se querer, mais se cobrará de ti. E a pergunta que se coloca e que fica aqui no ar é: estamos todas disponíveis para as consequências que advêm dos nossos quereres? E todas as mulheres, ou a maior parte das mulheres, têm de facto feito o esforço necessário para atingirem os seus quereres? Porque a mensagem que eu quero aqui deixar é: independentemente da nossa origem, independentemente do que tenhamos, sempre que nós quisermos alguma coisa, quer seja a nível social ou a nível doméstico, sempre que nós quisermos alguma coisa, esse querer vai exigir de nós abdicarmos de certos desejos. Então, se a mulher quiser ser presidente, hoje lhe serão colocados muitos empecilhos, como serão colocados em qualquer homem, e essa mulher precisa, como qualquer uma outra pessoa, olhar para esse desafio e só avançar. Então, o ponto principal é nos prepararmos para abdicarmos do que é necessário para aquilo que nós dissemos querer, independentemente de onde viemos. Eva, essa preocupação que estava aqui a levantar da mutilação genital feminina hoje, uma realidade já muito verificada noutros países africanos e que vai entrando, aliás, no fim de semana, o Presidente da República, nas vestes de Presidente do partido que governa, falou desta preocupação. Como é que, enquanto líder feminino, olha para esta preocupação e que desafio é que, digamos, que vamos aqui incluir também já nessa questão dos novos desafios da mulher do século XXI? Lamentavelmente, não é? Porque nós estamos a falar de uma coisa que é a destruição do corpo feminino, não é? A mutilação não tem outro nome senão este. E chegámos ao século XXI e continuamos com esse problema. Porque é um ritual, porque considera-se que é normal, e isto de normal não tem nada. E eu acho que é importante isto toca sempre em temas relacionados com a cultura, com aquilo que nos foi ensinado de geração em geração e de não cortarmos ciclos. Porque isto é preciso cortar esse ciclo. Não tem nada de relevante, de prazeroso. Bem pelo contrário, não é? Portanto, nós estamos a destruir tudo isso à mulher. É isto que é a mutilação genital feminina. E, portanto, enquanto houver crenças de que há um poder associado a fazermos isto às nossas meninas, nós não vamos mudar. Portanto, culturalmente, existe, não se fala, ou fala-se pouco, quando se faz. É preciso cortar claramente com estes ciclos, porque só cortando é que nós começamos a criar a mudança necessária. E eu não tenho muito mais a dizer sobre isto, porque isto é um tema extremamente sensível. É um tema que mexe com o nosso corpo da mulher. Aqui chamaríamos o direito para ajudar a resolver o problema social. Mesmo assim, não é? E chamaríamos também outras questões aqui à baila para perceber que esteve aqui a Marinela a falar sobre as mulheres que querem ascender a altos cargos. Elas têm de ter consciência que quanto mais querer, maior serão os seus desafios. Eu gostava de perceber aqui, ou seja, gostava de abordar aqui a questão que a Eva acabou de falar, por exemplo, sobre a mutilação feminina. Que mulher é que quer ser mutilada?
e que quer passar por isto. Ela não sabe o que é Este que isso desafio, representa na sua pois é. vida. O tema é exatamente Pois, esse, não é? É pela este idade que é desafio feito. foi escolhido pela mulher, Não. ela decidiu passar por isto. Não, mas é outras mulheres que o fazem. Pois, então, seja, o nós ciclo devemos está ter cuidado. Ao vicioso. falar sobre desafios, não estamos a falar de escolhas, estamos a falar daquilo que nos foi imposto durante séculos, durante décadas. A mulher rural, maioritariamente, a esta hora, enquanto eu vinha para aqui para os estudos da Rede Girassol, há aí muitas mulheres, a esta hora, a comercializar tudo o que podem hoje. Porque elas precisam de chegar a casa e sustentar os filhos menores, porque escolheram esta vida, escolheram ter maridos que não contribuem, que depois de um certo número de filhos abandonam-nas com os filhos e vão para as suas vidas. Elas escolheram vender a esta hora, muitas vezes, sobre as represálias de agentes da polícia, de fiscais, de bandidos, correndo todos os riscos. Elas não estão a querer chegar a presidente nem a PCA de empresa nenhuma. Só querem sustentar os filhos que elas geraram não sozinhas. Escolheram estes desafios. É importante colocar aqui um acento porque está a distorcer o que eu disse. Eu disse que não exatamente só das mulheres rurais. Mas a Marinela diz que as mulheres Independentemente- rurais por favor, têm doutora. menos desafios que as mulheres que estão a querer carreira. Foi o que eu percebi, não é? Eu disse Porque elas que escolhem. sim, não, percebeu-me mal. Quando eu disse que se a mulher quiser ser presidente, existirão desafios que lhe serão impostos, porque é como tudo. Então, se nós quisermos alguma coisa, se nós quisermos ascender, nós teremos desafios. Assim Eu como chamei os uma homens também, não é, como os Marinela? homens. Sim, então essa ideia de que, porque muitas das vezes o que a mulher é colocada como se só ela tivesse esse impedimento. E o que eu gostaria de aqui trazer é o próprio funcionamento da sociedade. É errado, sim, é errado. E é errado não porque os homens existem, e sim porque a maldade existe. Assim como colocou, por exemplo, o caso de mulheres rurais, e eu ainda acentuei que, infelizmente, muitas dessas mulheres são obrigadas a sustentar suas famílias por conta do abandono do seu marido. Então, não é que essas mulheres escolheram ser pobres, não. Eu estou aqui a acentuar que sempre que nós quisermos, e aliás, o desejo que nós temos de ascender, e até um desejo legítimo, esses desejos virão acompanhados de desafios. Mas isso não é E exclusivo das importante que nos mulheres, Marinela, preparemos para os perceba. desafios. Nós não podemos encerrar este querer. A mulher, o Mas homem, nós quanto estamos a maior falar de for mulheres. a posição que ele quiser atingir, ele terá de fazer sacrifícios. Sim, nós estamos Quando a Marinela falar de encerra mulheres. isto para a mulher, estamos a dar exclusividade a um problema que não existe. Na verdade, estamos a trazer aqui à mesa uma realidade ou uma percepção muito diferente daquilo que está aqui para ser discutido. Porque está-se a falar Nós estamos a de falar de mulheres. desafios que as mulheres enfrentam. Sim, não então, as escolher mulheres e uma os homens. carreira, Não é? por exemplo, escolher uma carreira, uma mulher que quer escolher uma carreira, ela terá de abdicar muitas E o homem, outras Marinela, coisas. e o homem? Então, a mulher precisa de estar ciente das coisas que ela terá de abdicar por conta desse querer. Mas então o homem não Muitas tem essa mulheres, consciência, ao só a mulher é escolher- que precisa de ter essa consciência. Vamos concluir esta questão. A Marinela conclua. Claramente que o homem também, dali eu estar a dizer que existem diferenças sociais, ontológicas entre mulheres e homens, e essas diferenças lhes vão colocar em diferentes caminhos, em diferentes desafios. Então a mulher, já é concebido que a mulher, ao dar à luz, o homem deverá sair para sustentar a casa. Nós estamos aqui a solicitar licença, ou falarmos aqui sobre o homem também ter licença para cuidar da mulher e do filho que nasceu. Tá bem, a mulher vai ter licença, o homem vai ter licença, quem vai sustentar a família? Mas a licença não exclui o remuneradas. Mas pagamento. o salário As reduz. licenças são Não exclui o remuneradas. pagamento. Sim, mas o salário Eu acho reduz. que nós estamos ou a não reduz? deturpar, e eu peço desculpa. O salário reduz. Marinela, e o tema não é a forma como nós encaramos as coisas, e cada uma de nós tem a sua forma de ver, e eu volto sempre ao mesmo desafio que nós temos aqui. Nós estamos a falar sobre mulheres no século XXI e os desafios que temos, e aquilo que já vimos até agora é que continuamos a ter os mesmos, infelizmente. E eu acho muito importante para quem nos está a ouvir, e sobretudo na interpretação da própria mulher, eu acho que há aqui duas coisas que eu gostava de reforçar, até para nós não estarmos aqui no ciclo vicioso, não é? Portanto, de vez em Eu vou quando pedir é alguma preciso- celeridade na abordagem. vou ser muito rápida, que é...
Nós somos diferentes, ponto. E já se falou isto aqui várias vezes e ninguém está a dizer que a mulher não é o homem, nem o homem é a mulher, ponto. Nós estamos a falar de igualdade do género, mas para chegar à igualdade do género precisamos ter equidade. Equidade, imaginem, vou simplificar isto numa imagem. Nós estamos no muro e nós temos 3 pessoas com alturas diferentes, certo? E, portanto, o muro, para uns, eu não consigo ver o muro do outro lado, o outro consegue ver mais ou menos e o outro é mais alto, consegue ver tudo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar condições, vou pôr umas caixas debaixo de cada um para que todos consigam ver da mesma maneira. Quando falamos hoje do tema da mulher, é aí que nós estamos. Nós ainda precisamos das caixas debaixo dos nossos pés para podermos ver o que é que está do outro lado do muro. Primeiro, como é que nós mudamos isto? Capacitação. Segundo, nós mulheres temos que querer estar à mesa, nas negociações, termos voz. Podemos dizer, eu sinto-me representada pela Solange, sinto-me representada pelo capitão. Porquê? Nós precisamos de lá estar. E muitas vezes, nós mulheres, e não falámos disto ainda aqui hoje, muitas vezes nós não queremos, exatamente pelo peso que temos da família, de não sei do quê, não sei o que mais. E está tudo bem. Então, mas se quisermos lá estar, vamos criar as condições. Rede de apoio. Se quisermos lá estar, podemos influenciar as organizações. As organizações têm que perceber, e para quem está numa empresa, porque nós temos muitas mulheres empreendedoras, muitas microempresas, é sobretudo mulheres. Eu que faço a transição do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo, são mulheres que lá estão. E se olharmos para a informalidade, quem é que lá está? É esta mulher. E o que é que esta mulher que está na informalidade quer? Ela quer trazer o pão para a mesa, para o seu filho, para os seus filhos, quer que os seus filhos vão para a escola, normalmente os rapazes, porque as meninas vão ajudar, e é aqui que nós temos que quebrar ciclos. É aqui que nós temos que quebrar ciclos. Porque o que ela aprendeu foi: as mulheres estão aqui para educar, as mulheres estão aqui para servir. E nós, todas, aqui, e quem está ali do outro lado, tem sua cota à parte. Porque nós podemos servir, os homens podem servir, mas também podemos fazer a diferença. E, portanto, é aqui que nós ainda não estamos a fazer a diferença. Muito bem. Câmbio Madeira, como é que se resolvem estas questões todas levantadas aqui? Olharmos para a mulher rural e a mulher do mercado informal, por exemplo, que espaços, que oportunidades devem ser criadas para elas? Bom, eu acho que é importante falarmos aqui, quando pensamos em mulheres no setor informal ou até em mulheres nas zonas mais rurais, que todas elas acabam por criar as suas próprias formas de organização. E não nos podemos esquecer também que o nosso país é um país com muitas diferenças regionais. E eu vou dar um exemplo. Nós tivemos, e tive contacto com várias experiências de mulheres no setor informal, no caso no sul do país e mais aqui na capital. E quando olhamos para estas duas províncias, não é, o que vamos descobrir é, até na informalidade, há uma organização destas mulheres. Se repararmos, e é algo muito interessante, nós podemos verificar a capacidade de investimento no negócio que as senhoras do mercado informal têm pelo tipo de produto que vendem. Ou seja, se nós tivermos senhoras que vendem fruta, por norma a fruta é mais barata e, portanto, exige menos investimento. Se nós olharmos para mulheres que vendem já material de cozinha ou roupa, são pessoas que têm um outro poder de compra porque o investimento é maior. No caso do sul do país, poderá e existe, em particular na Huila, uma organização de informalidade completamente diferente, em que nós temos senhoras que têm o poder de compra e estas senhoras vão subcontratar outras que depois vão vender aquilo que elas compraram. Okay? É como se fosse uma espécie de micronegócio, mas tudo na venda informal. Franquias, nós temos também o exemplo de donos de armazéns que contratam estas senhoras e elas depois vão fazer a venda em sítios onde eles não poderiam chegar. Quando olhamos para as mulheres da zona rural, nós também vemos que é importante capacitá-las e que elas possam criar cooperativas.
porque se elas tiverem cooperativas, elas têm uma força maior. Há aqui algo que nós ficamos muito nestas questões de género e não fomos alargando o debate para outras questões que me parecem fundamentais, que é até o acesso ao crédito para início dos seus negócios. Por norma, as mulheres são muito mais responsáveis e vão cumprir aquilo que é o investimento que vão fazer, o crédito que lhes vão dar do que os homens. O nível de responsabilidade é diferente. Então, muitas das vezes nós, se tivermos como exemplo as várias empresas e microempresas que são criadas, mais facilmente as que são criadas por mulheres resistem mais tempo do que aquelas que são criadas por homens. Nós o que precisamos de perceber é importante que deixemos isto claro. E parece-me, para que não criemos aqui um fosso entre todas nós. Nós acreditamos na diferença entre homens e mulheres. Nós estamos aqui e sabemos perfeitamente que aquilo que cada um quiser ser é uma escolha sua e que dessa escolha advêm consequências, mas estas consequências são para homens e para mulheres. No caso, em particular, das mulheres no século XXI em Angola, os nossos desafios prendem-se com a capacitação das meninas para que nós lhes possamos dar oportunidades e para que elas percebam que é possível se ingrar em qualquer daquilo que elas decidam que queiram fazer. Muito obrigado. Solange Kwanza, e agora mesmo, senhoras, vou pedir celeridade, já não temos muito tempo. Pois, muita coisa. Última roda de pergunta, na verdade uma única para todas as senhoras. Já falou-se aqui de anos que tem a ver com a conquista da liberdade de voto por parte das mulheres, depois a conquista da liberdade sexual e outras lutas levantadas pelas mulheres. A questão da liberdade económica, política, parece que quanto a essa questão da política estamos cada vez mais, se olharmos para os exemplos dados aqui, a serem vencidos. Mas eu pergunto, Solange Kwanza, rapidamente, que outros, se estes sonhos, estas vontades nutridas pelas mulheres foram já alcançados e se não, como fazer para alcançá-los assim muito rapidamente? Bem, estamos a caminhar, ainda temos muitos desafios e então, neste momento, precisamos de parar de olhar para culpados e começar a encontrar soluções, não é? E muitas destas soluções, eu vou falar mais aqui, virada agora para a área jurídica, passa também por implementação de leis que preservem e protejam os direitos das mulheres na plenitude. Em Angola nós não temos leis destas. No Brasil, por exemplo, existem leis e não é uma questão de se vitimizar, é que as mulheres é que mais precisam mesmo. Porque, como dissemos, é que os homens nascem com um certo privilégio, não é? E as mulheres não. Então, eu vou aqui falar de leis que assegurem o direito às mulheres de chegar aonde querem. Rapidamente, tem 30 segundos, não temos tempo. Por exemplo, a lei contra a violência doméstica, que é muito abrangente, mas precisamos de leis específicas. Leis que temos muitas vezes vazamentos de nudes de meninas, não temos leis específicas para isso. Diferente do Brasil, que tem leis até denominadas com nomes de figuras públicas para ser mais fácil da população. Lei Maria da Penha, por exemplo. Lei Maria da Penha, a Lei Carolina Dickmann, que tem a ver com vazamentos de conteúdos adultos de mulheres, dentre outras. Então, nós precisamos disso, de focar nas leis e principalmente na aplicação das leis, não é? E todo o trabalho começa da informação de base. Informação tanto jurídica, social, cultural. Precisamos de trabalhar tanto a sociedade, as famílias e o Estado para que estas leis sejam implementadas e, de fato, guiadas. Nós não temos, por exemplo, casa de acolhimento para vítimas de violência doméstica. É um problema. Bem, o tempo Solange, é curto. nós teremos tempo para outras abordagens ao longo do mês. Eva Rosa Santos, a pergunta é a mesma, rapidamente. A mensagem é trabalhar mais a sororidade, vamos lá quebrar estereótipos. Sororidade significa apoiarmos umas às outras, realmente. Capacitar e desenvolvimento. Sem capacitação e desenvolvimento nós não chegamos lá a lado nenhum e, portanto, sejam conscientes disso. E uma provocação, poder efetivo. Não é só lá ter a pessoa, é poder efetivo. E, por fim, homens e mulheres, isto é uma caminhada conjunta. Muito obrigado. Marinela, Pedro?
Homens, mulheres, isso é uma caminhada conjunta, sim, mas para que tu possas caminhar, para que nós possamos caminhar juntos, é necessário sabermos o que é que cada um traz. E só é possível sabermos o que é que cada um traz exatamente se nós nos conhecermos, se nós não desprezarmos aquilo que nos é próprio, porque qualquer desenvolvimento não pode causar subtração e sim soma. Então, descubram primeiramente quem vocês são enquanto mulheres e utilizem isso ao seu favor. Tudo o resto deve ser adicionado e não anulado. Do contrário, continuaremos a não conseguir justificar para nós mesmas, não é para os outros, para nós mesmas, o que é que estamos afinal a fazer das nossas vidas. Então, invistam mesmo em conhecer quem vocês são para poderem então melhor contribuir para a sociedade. Câmbia? Bom, acesso ao capital, acesso à decisão, acesso à proteção e acesso à qualificação estratégica. É isto que nós queremos. Muito obrigado. Câmbia Madeira, Marinela Pedro, Eva Rosa Santos, Solange Kwanza. O primeiro de muitos encontros que voltaremos a ter com certeza aqui ao longo deste mês e de todo o ano, porque nós na Rede Girassol não falamos de mulheres só no mês de março, atenção, é importante sublinhar isso, mas hoje falamos sobre os desafios da mulher do século XXI aqui no seu Girassol Debate. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que esteve do outro lado a acompanhar-nos nos nossos canais de televisão, também na Girassol FM, bem como no Facebook e no YouTube. Já sabe que o nosso compromisso está marcado para a próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, cá estaremos de volta para um outro assunto. Amanhã, a partir das 6 horas, Bom Dia com Energia na Girassol FM e a partir das 7 horas, o Manhã Girassol, aqui na sua TV Girassol. Esta semana os programas estão a ser comandados pela Celestina Zola na televisão e o João Alves no Bom Dia com Energia. Por isso mesmo, muito boa noite, bom descanso, até amanhã.